Quero trazer uma palavra ao teu coração chamada Deus está com você nessa guerra. Diga assim: Deus está comigo nessa guerra. Diz essa pessoa que está ao seu lado: Deus está com você nessa guerra. Gênesis 33, verso 1 ao 20. Esse capítulo ele fala de um momento precioso. Fala sobre o encontro dos irmãos, Jacó e Esaú, dois irmãos gêmeos. A gente sabe que a história vai dizer que quando ele estava no ventre, eles já se rebuliam, já se mexiam. E Deus deu uma palavra para sua mãe dizendo que ali haviam duas nações. Não eram só duas crianças, eram duas nações, era um propósito de Deus. E a gente sabe que quando Esaú nasce primeiro, Jacó nasce agarrado no calcanhar de Esaú. E os dois crescem e tem um problema familiar dentro da casa. A preferência do pai para com Esaú, a preferência da mãe para com Jacó, trouxe divisão dentro do lar. Jacó cresce, engana seu pai em busca da primogenitura, engana seu irmão, oferecendo um prato de lentilha a Esaú. Esaú troca a bênção de seu primogênito por um prato de lentilha. E depois Jacó recebe a bênção do pai, aquela confusão dentro da casa, divisão dentro do lar. Esaú ele parte para matar Jacó, a mãe protege, dá aquele jeitinho e diz assim: vai morar na casa do teu tio Labão, vai para outra terra, constrói tua família lá. E essa é a cena que se decorre. Jacó sai corrido da casa do pai, por uma trama da mãe. Parece uma cena de novela, irmão, mas a mãe trama para que o filho querido seja o abençoado da história, e ela simplesmente não entendia que estava plantando algo ruim para a sua casa. Ela nunca mais vê o seu filho. Seu filho parte para outra terra, mas ele parte com uma realidade dentro da sua casa. Ele parte com uma divisão, ele parte com uma intriga, ele parte com uma briga familiar, achando que talvez a distância ou o tempo resolvesse. Distância e tempo não resolve pendências. Distância e tempo não resolve intrigas, não resolve divisões. O que resolve são atitudes. Existem guerras que talvez você está enfrentando dentro da sua casa, que hoje o Senhor quer te fazer enxergar que Ele está com você nessa guerra. E aqui a gente vê que em um mundo cheio de batalhas, como nós vivemos hoje, batalhas espirituais, emocionais, familiares, pessoais, a palavra de Deus ela nos assegura que nós não lutamos sozinhos. Se nós cremos no Senhor, já entregamos a nossa vida a Jesus, Ele nos garante a presença dEle conosco. Então não importa o nível da guerra, não importa o ambiente da guerra, existe um Senhor que está com você nessa batalha. Esse texto mais do que nunca nos prova isso. Nós vemos aqui o encontro de Jacó com Esaú. Um momento que poderia ter se tornado uma guerra sangrenta, poderia se tornar uma guerra sangrenta, uma guerra onde muitos poderiam morrer, mas se tornou algo tão precioso e poderoso. A gente vê a presença de Deus conduzindo esse encontro dos irmãos. E a gente lembra do contexto dessa história, e a gente vê como foi poderoso esse reencontro. A gente vê Esaú vindo em direção a seu irmão, depois de longos anos, depois de longos 20 anos passados, uma intriga entre irmãos, não se falavam. Esaú queria matar Jacó, porque ele foi traído, enganado, ele foi usurpado pelo seu próprio irmão. Jacó vai para lá, para a terra de Labão. A gente sabe que ele trabalha 14 anos para Labão, depois tem que trabalhar mais 14 anos para ter Raquel, sua amada, e depois de mais 6 anos que ele prospera muito, ele diz: Labão, chegou a hora de eu voltar para a minha terra. E aí Jacó pega tudo que ele tem, bens, famílias, e sai de volta. Só que ele fica sabendo que o seu irmão Esaú está vindo ao encontro dele com 400 homens. Esse é o cenário. Esaú vai para pagar as contas, para resolver a pendência de 20 anos. Esaú vai para tomar partido, Esaú vai com o espírito de agora eu vou resolver isso.
Chegou a hora de eu fazer a justiça agora, passou o tempo, mas o tempo não resolve, irmãos. A gente precisa aprender que o tempo não resolve algumas pendências da nossa alma. O tempo não resolve talvez algumas intrigas dos nossos relacionamentos. O tempo não vai resolver algumas feridas que nós levamos conosco. Nós precisamos buscar a solução. Jacó, sabendo que seu irmão Esaú estava vindo com 400 homens, Jacó via isso como uma guerra iminente, fruto daquilo que ele tinha feito na direção do irmão. Porém, a Bíblia vai dizer que quando Jacó está saindo da casa dos seus pais, indo para a terra de Labão, Jacó tem um encontro poderoso com Deus. A Bíblia diz que Jacó, deitado, cansado, deita com a cabeça numa pedra, e ali ele tem um sonho, mas não foi só um sonho, foi um encontro que Deus marcou com ele. Ele viu os céus abertos, uma escada, anjos descendo e subindo, e ele vê Deus. Naquele lugar Jacó chama de Betel, dizendo: o Senhor está aqui. Quando Jacó está voltando da terra de Labão para a sua terra, novamente Deus tem um encontro com ele. Dessa vez Deus aparece como um homem e luta com Jacó durante toda a noite. E Jacó diz: eu não te deixarei ir se você não me abençoar. Deus diz: a partir de hoje você não se chamará mais Jacó, você se chamará Israel. Estou mudando não o seu nome, mas estou mudando o seu destino. E ali Jacó chama aquele lugar de Peniel. Eu vi Deus face a face. Uau, que poderoso isso! É saber que Deus, Ele marca encontro conosco. Seja indo ou voltando, a presença de Deus está com você. Seja saindo ou seja retornando, Deus não te abandona. Salmo 121, o salmista diz: o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guarda de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada, o Senhor guardará a tua saída, desde agora para sempre. Deus está com você nessa guerra. Deus está com a sua casa, Deus está com a sua vida. Mas o que a gente pode aprender aqui com esses princípios, para que a gente saia daqui levando um ensinamento nessa noite? Algumas chaves importantes nesse texto, que eu e você precisamos levar para a nossa vida. Nós precisamos extrair essas chaves bíblicas, para termos vitória em nossas guerras. A primeira delas, é a chave da humildade. Curve-se diante de Deus. Reconheça a presença de Deus na sua vida. Reconheça a importância da presença de Deus na sua jornada. A chave da humildade, irmãos, faz toda a diferença nas nossas vitórias. Há um propósito maior nessa guerra que você está passando. Talvez os teus olhos não consigam enxergar, mas você precisa crer que há um propósito de Deus nessa batalha que você está enfrentando, nessa dificuldade que a sua casa está passando, nessa resistência talvez, nesse obstáculo que surgiu diante de você. Eu não sei o que você está passando, mas eu sei que a palavra nos garante que há um propósito maior, pois todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que creem e que são chamados segundo o seu propósito. Então, na medida que eu me curvo diante de Deus, que eu reconheço a vida de Deus, a presença de Deus, a palavra de Deus na minha vida, irmãos, Deus começa a trabalhar ao meu favor. A Bíblia diz que Jacó, ao avistar Esaú, a atitude dele é a atitude de humildade. Ele não se arma para tomar satisfação do irmão. Ele não vai querer se defender acusando o irmão, porque são atitudes normais, naturais em muitas pessoas. Às vezes a gente é o ferido da história, mas às vezes a gente é aquele que fere na história. Jacó foi aquele que feriu o irmão, porque enganou, tomou o lugar do irmão, recebeu a bênção, se passando pelo irmão na casa do pai. Foge como se nada tivesse acontecido, prospera porque Deus estava com Jacó. Mas existia uma pendência que precisava ser resolvida. Nossas prosperidades não isentam de a gente resolver as nossas pendências. Você está comigo aqui? Jacó, quando vê o seu irmão vindo, Jacó, ele não se arma. Ei, em nome de Jesus, irmão, está na hora de você desarmar-se para algumas situações da sua vida.
Talvez você está, sofrendo porque você está muito amada, você está muito armado para algumas situações. Está na hora de você baixar a arma, e você baixar os seus joelhos no chão, e você se curvar diante daquele que pode resolver por você essa guerra. Sabe por que você está cansado? Porque você quer guerrear com seus braços, com a sua força. Sabe por que você está pensando em desistir 10 vezes por dia? Porque você está lutando com a sua carne. Está na hora de você deixar Deus guerrear com você essa batalha. Essa luta não é contra homens, a sua luta é contra a região espiritual, é o reino das trevas, que o Senhor te dá a vitória. Jacó vai lá e ele organiza a sua família. Você vê que ele coloca em níveis de prioridade. Ele pega as servas e os filhos, coloca na frente. Depois ele pega Lia e os seus filhos, coloca no meio. E aí ele pega Raquel, a amada, juntamente com José, e coloca por último. E ele vai na frente como protetor, como alguém que diz: eu estou na frente dessa guerra. Essa é a postura que eu e você precisamos ter. Não recue diante das guerras. Não recue diante das batalhas que estão diante de você. Organize o que precisa ser organizado e tome a frente. Deus está com você nessa guerra. Deus está com você nessa batalha. Você não está sozinho nessa luta, acredite. Você não está só nessa guerra. Essa guerra, se você colocar na mão de Deus, Ele te dará a vitória. E aí, quando se chega a Esaú, a Bíblia vai dizer que Jacó se prostra, até se encontrar com a presença do irmão. 7 vezes Jacó se curva. Ou seja, ele dava passos e se curvava. Ele dava passos e se curvava. Ele dava passos e se curvava. Com uma atitude de humildade, um ato de humildade profunda, reconhecendo que ele havia errado na história, e passando a se submeter a Deus e a seu irmão. Jacó prostrou-se 7 vezes perante Esaú, para demonstrar acima de tudo que ele estava matando o seu orgulho, o seu ego, a sua razão, o seu achismo de estar certo, e mostrando respeito e submissão a Deus e a seu irmão. Um gesto, irmão, de reconciliação. Escute, está na hora de nós sermos mais reconciliadores do que aqueles que são guerreadores. Tem guerras que nós precisamos reconhecer que não vale a pena a gente estar guerreando. Nós precisamos nos posicionar como reconciliadores. Não somos aqueles que levantam muros, nós somos aqueles que construímos pontes, que levam pessoas até a presença de Deus, ou que a nossa vida pode demonstrar o amor, o perdão e a misericórdia de Deus para com as pessoas. Existem muitas pessoas que precisam de você, e dentro da sua casa, no seio da sua família. Jacó vai lá em uma atitude humilde, se aproxima do seu irmão. Mas por que 7 vezes, pastor? A Bíblia não entra em detalhe, mas talvez 7 por sinalizar a plenitude, porque 7 é o número da perfeição, da completude, de uma atitude séria, reforçando a sinceridade do seu arrependimento. E acima de tudo a sua confiança na ação de Deus. Jacó vai lá e dizendo: eu não sou nada, eu tenho que me prostrar. Deus é que é tudo na minha vida. Eu não sei fazer nada, Deus é que tem a sabedoria. Eu não posso nada com o meu braço, se não for a força do Senhor. É quando eu estou fraco, aí é que o Senhor me fortalece. Cada vez que Jacó se prostrava, era reconhecendo: eu preciso de Ti, Senhor, eu preciso de Ti. Essa guerra eu não vou vencer sozinho, eu preciso que o Senhor me ajude. Nós precisamos aprender a nos prostrar mais, baixar nossa cabeça. A gente quer olhar com os olhos altivos, a gente quer erguer. Eu sei que existem posturas que nós precisamos ter diante do mundo, mas diante de Deus, a nossa maior postura é de joelho no chão, é prostrado diante dos pés dele, dizendo: Senhor, esse é o melhor lugar que eu posso estar, é prostrado aos teus pés, como alguém que necessita da tua intervenção, como alguém que não consegue dar passo se o Senhor não estiver guiando. Jacó não vai com a atitude de guerrear, irmãos. Jacó vai com a atitude de reconciliar com o irmão,
de reconhecer: eu errei, meu irmão, me perdoe. Eu estou aqui de forma humilde para te dizer que eu me arrependi do que eu fiz. Toda reconciliação verdadeira começa com a humildade. Se não houver humildade, não há sinceridade. Se não houver humildade, não há sinceridade. E humildade não tem a ver com classe social. Humildade tem a ver com coração em Deus. Que você nunca perca a humildade da presença do Senhor. Filipenses capítulo 2 vai dizer, vai mostrar a figura de Jesus como alguém humilde. Sendo Deus, Ele se esvaziou da glória e tomou a forma de servo. Nós precisamos tomar essa forma também, de preferir honrar os outros mais do que a nós mesmos, de preferir servir a Deus servindo as pessoas, amar mais as pessoas no mundo como este, que só prevalece o interesse. O nosso maior interesse deve ser falar do amor do Senhor para as pessoas, perdoar as pessoas que às vezes nos ferem, que às vezes nos machuca. Nós precisamos aprender a ser mais humildes para perdoar. Quem sabe essa não seja a chave principal para você alcançar a tua vitória. Quem sabe essa não seja a chave principal para a tua casa respirar ares diferentes. É a gente baixar a guarda um pouquinho, a gente ser mais humilde, nosso coração transparecer a humildade de Cristo. É a gente dizer: eu não sou nada, eu não sou ninguém, miserável homem que sou, se não for Cristo na minha vida. Quem me livrará do corpo dessa morte, como Paulo disse? Quantos estão comigo aqui nessa noite? A Bíblia vai nos exortar, Tiago 4,10: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. O Senhor não despreza nenhum coração quebrantado e humilde na presença dEle. Você quer vitória em Deus? Você quer vitória em Deus? Você quer vitória em Deus na sua casa? Você quer vitória em Deus no seu casamento? Você quer vitória em Deus na sua família? Então se humilhe diante do Senhor. Se prostre diante dEle. Você vai só ganhar com isso. Você pode aplaudir a presença dEle nessa noite? Esaú vem armado, Jacó vai desarmado. Quem nunca ouviu essa frase? Quando dois não quer, é isso? Me ajuda aí. Quando um não quer, dois não brigam. Diga isso para você mesmo, diga assim: quando um não quer, diga assim: que sou eu, dois não brigam, que é a minha família. Diga mais uma vez, dizendo assim: quando um não quer, que sou eu, mas diga que sou eu, irmão. Isso, tome essa posição de você ser o reconciliador da história. Ah, mas o que vão dizer de mim? Não importa o que vão falar de você. Ah, mas vão me tirar como besta. Não tem problema, você é um besta abençoado pelo Senhor. Ah, vão me dizer que eu sou fraco. Não tem problema, irmão, você é fraquinho nas mãos daquele que é poderoso para fazer. Porque não é sobre você, é sobre Ele na sua vida. E se não for o Senhor, você não consegue. Só Jesus nos faz ser humilde. Esse mundo só nos ensina a ser orgulhosos e soberbos. Mas o reino de Deus é um reino dos humildes. O reino de Deus é um reino dos humildes. Amém? Quem decide tomar essa postura a partir de hoje aqui, dizer: eu serei mais humilde para a minha família. Amém? A humildade de Jacó desarma Esaú, irmão. Porque Esaú viu aquela cena. Esaú não estava vendo mais aquele homem que usurpou, que era enganador, que tirou proveito, que roubou dele, que disse assim: está com fome, meu irmão? Eu te dou um prato de lentilha aqui que eu fiz, está saboroso, delicioso. Agora tu vai ter que me dar a tua primogenitura. Olha a qualidade desse irmão, irmão. Esaú estava vendo aquela cena, Jacó vindo, se prostrando 7 vezes. 7 vezes Esaú disse: uau, esse não é o Jacó que eu vi sair da minha casa. Uau, essa não é a pessoa que eu vi. Esse não é um homem que eu conheço. Eu profetizo que a tua família dirá isso para você. Esse não é um homem que eu conheci um dia. Alguém vai te encontrar no caminho e dizer: uau, você está diferente, cara. Essa não é a mulher que um dia eu conheci.
Aí sabe o que você vai dizer? Ah, porque eu tive um encontro com Deus e Deus mudou a minha história. Jacó consegue desarmar Esaú, ao ponto de quando Jacó chega lá e se prostra a última vez aos pés de Esaú, aquele sentimento de vingança cai por terra. E Esaú levanta Jacó, e a Bíblia diz que Esaú passa a mão pelo pescoço, chama o seu irmão para perto, dá um beijo no pescoço do seu irmão, e os dois choram juntos. Uau! Que cena é essa, meu? Que poderoso! Alguém que queria se vingar, agora estava lá, amando, perdoando, abraçando, chorando junto. Quem chora junto, irmão? Quem chora junto é porque está experimentando da presença do Senhor. As nossas batalhas, elas precisam ser vencidas com a presença do Senhor. Não é com força humana, mas é pela humildade. Curve-se. Escute o Senhor falando para você, não é apenas um homem te falando, mas é a palavra do Senhor queimando dentro de você. Está na hora de você se curvar mais, curve-se mais em oração, curve-se mais em adoração, admita a sua fraqueza, busque a reconciliação, buscando a presença do Senhor. Deus está com você quando você se humilha, Ele assume as suas lutas, Ele toma a sua posição, Ele te dá vitória, Ele não te deixa sozinho. Êxodo 14:14 diz: o Senhor lutará por você, acalme o teu coração, o Senhor te dará vitória. Você pode dizer um glória a Deus e um amém nessa noite, aplaudir, exaltar a presença desse Senhor nesse lugar. Aleluia, pode ser mais forte a Ele. Em qual luta você precisa se curvar hoje? Qual guerra que você está travando, que você precisa se curvar diante da presença do Senhor e reconhecer que sozinho você não consegue? Que tal convidar a tua casa para tomar essa postura? Seus filhos precisam te ver curvado, adorando ao Senhor. Teu cônjuge precisa te ver curvado, adorando ao Senhor. Isso vai quebrar toda a resistência. Você está comigo? Amém? Segunda chave, é a chave da gratidão. Reconheça as bênçãos de Deus. Existem coisas que estão sendo geradas em Deus, que você não está vendo. Você está comigo aqui? Existem coisas que estão sendo geradas por Deus, na sua direção, e você não está vendo. Mas o fato de você não estar vendo, você não tem que estar murmurando. Você tem que estar agradecendo. Reconheça as bênçãos de Deus. Ah, mas eu não tenho o que eu queria. Mas você tem o que você necessita. Ah, eu tenho orado tanto e Deus não tem me dado. É porque talvez Deus tenha te livrado. Reconheça que algo está sendo gerado por Deus na sua direção. Jacó chega e Esaú diz: quem são esses? Porque Jacó saiu sozinho, mas estava voltando com uma grande família. Jacó saiu sem nada, mas estava de bênção, de uma grande prosperidade de Deus. Eu quero declarar que o seu futuro será diferente do seu passado. O teu amanhã será muito melhor do que o teu hoje. Você hoje pode estar sem nada, mas Deus vai te abençoar. Deus vai ter um encontro com você poderoso, vai mudar a tua vida de forma radical, e você vai prosperar como nunca. Hoje você talvez não tenha ninguém, mas Deus vai ter um encontro com você, ao ponto de mudar a tua história, e você vai construir uma grande e linda família para a glória de Deus. Esaú diz: quem são esses? Jacó diz: ah, meu Senhor, são os filhos que Deus de forma bondosa deu a teu servo. Jacó estava dizendo: tudo que eu tenho, eu agradeço a Deus. Quem sou eu para merecer o que Deus me deu? Jacó estava reconhecendo: eu sou um miserável. Eu sou aquele, Esaú, que te enganou. Eu sou aquele que te deu um prato de lentilha tentando te usurpar. Eu sou aquele que me passei por você no quarto do meu pai. Eu sou aquele que saí fugido. Eu não mereço nada. Ei, eu não mereço nada, mas Deus, debaixo da sua poderosa graça, da sua misericórdia, nos abençoa.
nos dá aquilo que a gente nem merece. Jacó disse: esses filhos, é a bondade de Deus na minha vida. E que aqueles rebanhos que eu encontrei no caminho, aquilo ali é a graça de Deus cedida ao favor do teu servo, que não merece, mas Deus me deu. E aí eu separei para te dar, Esaú, como presente. Tome como um presente seu, porque Deus graciosamente me tem dado. Tudo que eu tenho, foi Deus que me deu. Você pode declarar isso para você? Tudo que eu tenho, foi Deus que me deu. Diga mais uma vez: tudo que eu tenho, foi Deus que me deu. Diga assim: a minha família, foi Deus que me deu. Diga: a minha saúde, foi Deus que me deu. Diga assim: o meu chamado, foi Deus que me deu. Diga assim: as pessoas que cruzam meu caminho, foi Deus que me deu. As minhas posses, foi Deus que me deu. Amém? Você pode agradecer a Ele nessa noite, dizendo assim: obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem me dado. E se a gente olhar direitinho, a gente vai ver que a gente nem merece. Mas Deus é bom, amém? Deus é bom. A reação de Esaú é surpreendente, porque Esaú abraça o irmão, chora com ele, e Esaú diz assim: meu irmão, eu não preciso de nada seu, eu tenho tudo já, fique para você. Mas Jacó insiste, dizendo assim: não, meu irmão, eu quero honrar a sua vida. Catuca essa pessoa aí, diz assim: olha, aprende a receber a bênção quando Deus está te dando. Diga assim: não rejeite quando alguém chegar para te abençoar. Aprenda a receber e abençoe essa pessoa também. Aí Jacó disse: não, receba, meu irmão. Esaú disse: tá bom, eu recebo. A gratidão, irmãos, é a chave preciosa que quebra todo tipo de barreira. A gratidão nos equipa para uma guerra. A gratidão é um escudo que repele o desânimo. Tem alguém desanimado nessa noite aqui? É porque você deixou de agradecer a Deus. Você deixou de reconhecer a bondade de Deus. Comece a agradecer e você vai ver o desânimo ir embora. Comece a louvar a Deus porque eu não tenho dinheiro para pagar a conta, mas você tem saúde para trabalhar. Agradeça a Deus e você vai ver o desânimo ir embora. Deus está com você nessa batalha. Deus está com você, Ele tem recursos para te dar vitória. Cultive a gratidão todos os dias e veja que Ele desarma o inimigo na sua direção. Sabe o que desarmou Esaú? A gratidão de Jacó, a adoração de Jacó e a gratidão de Jacó. Quando Esaú disse assim: uau, você é aquele homem que usurpava e mentia e enganava, agora você é uma adoradora de Deus, agora você está agradecendo a Deus. Desarmou o irmão. Quer desarmar o inimigo? Seja grato a Deus. Quer desarmar a quem te persegue? Deixa as pessoas te ver você adorando e agradecendo. Você não faz ideia do movimento dos céus na sua direção, quando os céus te veem prostrado adorando e de pé agradecendo. Diga assim: eu preciso estar prostrado adorando e de pé agradecendo. Você pode aplaudir a Ele nessa noite? E por último, a chave da adoração: construa um altar de compromisso. Deus não vai falhar com você. Depois de tudo ali, Esaú diz: meu irmão, vamos conosco, eu quero que você venha comigo. Jacó, no senso de posicionamento, Jacó diz: não, meu irmão, não dá. Vá, eu vou seguir por esse caminho. Esaú concorda, Jacó vai, compra a terra que ele está, porque é a terra de Canaã. Ali Deus começa a gerar a promessa que ele fez a Abraão, ao avô de Jacó. Jacó toma posse da terra, compra aquela terra. E ele não se chama mais Jacó, se chama Israel. E ali começa a nascer os israelitas, o povo de Deus. Esaú, chamado como Edom é vermelho porque faz menção ao prato de lentilha que Esaú preferiu
a sua bênção de primogenitura, quando Esaú troca o que era eterno pelo que é terreno, Deus marca a vida de Esaú, chama-se Edom, vermelho. E aí faz nascer no outro lado os Edonitas, que é um povo que é inimigo de Deus. Quando Jacó, que é Israel, chega e compra a terra, o verso 20 vai dizer que Jacó levanta um altar de adoração a Deus. Ali Jacó diz, verso 20 do capítulo 33, ali construiu um altar e o chamou de El-Rei Israel, o Deus poderoso de Jacó, o Deus poderoso de Israel. Após esse encontro, Jacó ele ergue um altar de adoração e dá o nome, o Deus poderoso da minha vida. Ele estava reconhecendo que foi Deus quem fez aquilo. Foi Deus que o fez se reconciliar com o irmão. Foi Deus que quebrou as barreiras. Foi Deus que tirou a inimizade. Foi Deus que me deu a oportunidade de eu perdoar e receber o perdão do meu irmão. Esse ato aqui de levantar um altar de adoração marca o reconhecimento de que a vitória veio de Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide a sua glória com ninguém. A glória precisa ser dada a Ele. As suas vitórias precisam ser dadas para Deus. As suas conquistas precisam ser dadas para Deus. A sua prosperidade precisa ser dada para Deus. É Deus que faz, é Deus que me dá, é Deus que me livra, é Deus que me abençoa, é Deus que me sustenta. Se eu estou na crise, é Deus que permitiu. Se eu estou no deserto, é Deus que me colocou aqui. Se eu estou em Canaã, foi Deus que me trouxe para cá. Se eu estou passando por aperto, é Deus me moldando. Se eu estou vivendo sossegado, é Deus me abençoando, porque você levanta um altar de adoração e você dá glória àquele único digno de ser adorado. Deus ama isso, quando a gente reconhece que a vitória veio dele. Esse ato de Jacó marca o reconhecimento de Jacó que a vitória foi de Deus, selando a partir dali um compromisso. E nós precisamos ser pessoas assim que constroem altares de compromisso com Deus. Para construirmos um altar de compromisso, irmãos, o foco está em dedicar o nosso coração a Deus. Porque altar hoje não é sobre isso aqui, pedras, concreto, cerâmica, feito por mãos humanas. O altar hoje está no nosso coração. Não é sobre uma plataforma, é sobre uma vida de sacrifício. Não é sobre um local físico de pedra, mas é sobre um compromisso diário de fé. Compromisso todos os dias de adoração e obediência. Isso envolve, acima de tudo, criar um altar no meu e no seu coração. Que tal hoje ser esse dia de você reconhecer que a vitória que você tem tido foi Deus que está te dando? Que se esse lugar, você chegou até esse lugar, foi Deus que te trouxe a esse lugar. Que tal você se comprometer com Deus e levantar um altar no seu coração e dizer: Senhor, esse lugar é um lugar de adoração ao Senhor. Não há espaço para outra coisa, não há espaço para outros sentimentos. Meu coração é teu, Senhor, a minha vida é tua. E você fazer como Paulo diz em Romanos capítulo 12: rogo-vos, pois, a vocês, irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifício santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. O sacrifício não é mais sobre trazer um animal para o altar. O sacrifício agora é nós nos entregarmos ao altar que está no nosso coração. É isso que o Senhor espera de mim e de você. Deus está com você, amém? Posso ouvir um amém? Diga a essa pessoa que está ao seu lado: Deus está com você, meu irmão. Diga a outro também do outro lado, diga assim: Deus está com você, minha irmã. Agora a pergunta é: você está com Deus? Nessa noite ele te pergunta: você está comigo? Você está comigo? Você está comigo, Jacó? Você está comigo, Esaú? Eu não sei quem você é nessa história. Talvez você seja Esaú, aquele que é ferido,
aquele que está raivoso, aquele que não consegue perdoar, aquele que só quer a vingança, aquele que deseja o mal. Eu quero que ele pague mesmo, eu quero que ele sofra, eu quero que Deus pese a mão, eu quero que Deus tire tudo dele. Talvez você seja o Esaú dessa história, ou talvez você seja o Jacó, que está ferindo, que está se escondendo, está fugindo. Mas não importa, o que importa é que Deus está com você. A questão é, você está com Deus. Como eu sei? É só você olhar para a sua dependência. Eu quero terminar contando essa história. Havia um vilarejo em que um jovem chamado Jonas tinha um barquinho. E ele trabalhava com esse barquinho a remo. Ele pegava as pessoas à margem de um rio. E ele atravessava as pessoas até o outro lado. E era um rio muito tranquilo daquela cidade. E ele fazia isso há anos. Era ali onde ele ganhava o seu sustento. Só que determinado dia, entrou um passageiro no barco de Jonas. E o momento em que Jonas estava remando, era o momento que Jonas estava orando. Todas as cidades conheciam, porque faziam percurso com Jonas, adorando no barco e dizendo: Senhor, Tu és o meu guia. Tu és aquele que me mostra o caminho. Se o Senhor não estiver comigo, eu não consigo chegar do outro lado. Esse passageiro entra, e quando ele começa a ver que Jonas está adorando, ele diz assim: ô jovem, quantos anos você faz isso? Ele diz: eu já faço isso há 10 anos. E ele diz: há 10 anos você repete essa oração? Ele diz: há 10 anos que eu remo, levo pessoas no meu barquinho e vou na dependência do Senhor, porque é Ele que me faz chegar do outro lado. Ele disse: acaba com isso, rapaz. 10 anos tu já conhece muito bem o percurso. Tu não precisa estar mais orando não, porque tu já faz isso de olho fechado. Esse mar aqui é tranquilo, tu nunca pegou uma dificuldade. Então eu acho que é perda de tempo tu estar aqui orando, e as pessoas não querem ouvir. Aquilo ficou na cabeça de Jonas, na mente de Jonas. Passou-se 2 dias, 3 dias, Jonas estava pegando pessoas e já não estava mais orando, porque ele estava pensando: rapaz, faz sentido o que aquele cara falou. Eu já conheço demais e faço 10 anos esse mesmo percurso, vou e volto, nada me aconteceu, não vai ser agora que vai me acontecer. Não sabia Jonas que ele estava se distanciando da presença de Deus. Aos poucos seu coração ia se esfriando, aos poucos o seu espírito já não mais ouvia, aos poucos ele não estava mais se importando, quando de repente ele é pego de surpresa. Porque é assim que acontece. Vem-se uma tempestade, Jonas se encontra perdido no meio do mar. E aí Jonas se ajoelha e diz: Senhor, meu Deus, o que eu fiz? Tem misericórdia de mim, eu vou morrer aqui, não consigo mais encontrar o caminho. Me perdoa, Senhor, me ajuda a eu vencer essa guerra. Deus está com você nessa guerra. Deus está com você nessa guerra. Agora a questão é: você está com Deus? Você está com Deus ou você está querendo resolver sozinho? Você está com Deus ou você esqueceu de Deus? Na mesma hora, Deus vem, para a tempestade, esclarece o caminho e faz Jonas chegar seguro ao outro lado. Assim será sobre a sua vida. Está na hora de você se prostrar. Está na hora de você reconhecer que sozinho está difícil, você não consegue. É aí onde Deus entra em cena e a vitória chegará na sua direção. Você crê nisso?